Eu chegando, né, logo tarde no meu trabalho, veio um líder de facção com seu escudo na porta da minha casa e bater, olha, fulano quer falar com você, o meu chefe quer falar com você, olha, então, boa noite, o que você precisa? Eu achei você interessante, eu queria ficar com você. Naquela hora, não passou na minha cabeça o que realmente tinha acontecido. Infelizmente, né, os casos de feminicídio nos últimos anos têm aumentado muito, inconsequentemente, tanto para abusos sexuais, violência doméstica, quanto atividades praticadas por menores de idade, o que torna uma coisa impune. Um grande exemplo foi aquela adolescente em Copacabana, se eu não me engano. Ela acabou sofrendo um abuso coletivo de adolescentes do colégio em que ela estudava, eu acredito que ela tinha entre 17 anos, e a maioria dos integrantes do abuso eram menores de idade. O que acontece de muitas das vezes hoje em dia de ficar impune são os menores de idade que hoje são protegidos pela atual legislação, em que vão, no máximo, sofrer uma recuperação social, uma ressocialização, e quando completarem 18 anos vão estar nas ruas para serem novamente uma pessoa que pode atingir as mulheres, pode causar um feminicídio, um outro abuso. O que realmente acontece hoje é que cerca de 80% dos presos hoje em dia são reincidentes. E na minha concepção, o fato de ter sido criado 40 leis para mais em favor das mulheres não faz sentido porque nenhuma delas funciona. A Lei Maria da Penha foi muito boa, é claro, para poder evitar a violência doméstica. Mas, hoje em dia, você só tem o poder de ter a cautela contra essa pessoa, de ter uma medida protetiva antes mesmo dessa pessoa ser acusada, mas nada te garante que aquela lei vai funcionar e o acusado vai poder... Esse acusado realmente vai cumprir esse mandado dele de não se aproximar da mulher, o que hoje em dia a gente vê muitos casos de mulheres que teve a Lei Maria da Penha, já estava com esse pedido de afastamento do acusado e a pessoa foi lá e praticou algum tipo de violência contra essa mulher. O que hoje realmente vai funcionar para poder trazer a maior segurança para essas mulheres é poder aumentar as penas para crimes hediondos como feminicídio, abuso sexual, para essas pessoas que cometeram esse tipo de crime não ter o direito de voltar à sociedade, porque um homem que pratica um abuso contra uma mulher, coletivo ou não, contra a integridade dessa mulher, que vai causar danos psicológicos, danos físicos, muitas das vezes, ele não tem o direito de voltar para a sociedade. E sim, ele deveria cumprir a prisão perpétua e a sua mão de obra deveria ser utilizada em favor da comunidade. Não dizer, aquele preso vai ficar o resto da vida preso e ele vai fazer nada dependendo do Estado. Não. Na minha concepção, é uma mão de obra que pode ser utilizada para a construção de uma nova cidade, de trabalhos que ninguém quer praticar, trabalhos braçais que realmente possam trazer maiores benefícios, recuperações de cidades, que aconteceu como esse ano, em que um pré-candidato, ele enviou, né, para Minas Gerais alguns presidiários para conseguir ter uma boa manutenção da cidade durante as enchentes. E dessa forma, eu acredito que é uma boa linha de pensamento, porque hoje as cidades estão precárias no Rio de Janeiro, aqui os municípios estão precários, falta saneamento básico, falta saúde, falta esgoto a céu aberto. A gente tem esses problemas no dia a dia em que falta mão de obra porque falta especialização. Eu acredito que essas pessoas que estão presas há muito tempo por crimes hediondos ou de faccionados, venham servir de alguma forma para a sociedade, para colaborar e não ser apenas um peso dentro da cadeia, servindo para a gente gastar com imposto, alimentação, moradia, que hoje são gastos públicos desnecessários que poderiam ser voltados para a família dessas vítimas. Assim, bem interessante isso que você comentou, né? Inclusive, acho interessante esse ponto de vista, porque ele se encaixa exatamente com que o Renan Santos chegou a falar sobre como deveria ser o direito penal aqui no Brasil, né? Que, infelizmente, o nosso direito penal, como ele existe hoje, ele acaba pensando muito mais no criminoso. Ele é voltado para o criminoso, né? E acredito que, principalmente, uma legislação de combate à violência à mulher, combate ao feminicídio, precisariam ser legislações, eu acho que principalmente essas, para contemplar a vítima, para satisfazer o desejo de justiça da vítima e da sociedade também, né? Assim, óbvio que não tem como afirmar que assim a punição vai garantir, principalmente em casos de estupro, assim, garantir que a pessoa assim volte a ser o que era antes. Isso não tem como. Mas, assim, acredito que o que deveria ser o dever, tanto da sociedade e da justiça, é de contemplar esse senso de justiça, no caso, essa demanda.
de justiça. Demanda essa, inclusive, né, que por vezes, acredito que é interessante a gente comentar aqui, né, como você é do Rio de Janeiro, né, que por vezes esse desejo de justiça que a sociedade tem, o Estado não cumpre, e por vezes quem cumpre, muitas das vezes, é o tal do Estado paralelo, né, que são alguns casos que eu acho que já deve ter aparecido, que aparece na imprensa às vezes, por exemplo, Tribunal do Crime executa Tribunal do Crime faz alguma coisa ali com um homem que bateu na esposa, né? E Sim. Eu gostaria que você viesse a comentar também a respeito dessa questão da criminalidade no Rio de Janeiro, né, das facções criminosas também, né? E como que o Estado brasileiro, e o que o Estado brasileiro deve fazer para conseguir resolver esse problema e também para garantir que, ao invés de uma facção criminosa atenda essa demanda de justiça que a sociedade tem, o próprio Estado o faça. Excelente pergunta, Matheus. Então, em questão a áreas faccionadas, infelizmente hoje, né, eu vi um vídeo muito engraçado que até uma vítima da sociedade, entre aspas, estava apanhando de um morador durante uma tentativa de assalto dentro da casa dele, e ele implorando, pelo amor de Deus, para chamar a PM, porque sabe que o atendimento da PM é mais humanizado em questão a isso. Sabe que o PM não vai agredir, não vai praticar nenhum ato fora da lei para poder aprisionar esse meliante na questão. Mas eu acredito que os policiais deveriam ter uma maior rigidez e, principalmente, ter uma legislação que venha permitir que ele venha utilizar a força necessária. Por exemplo, com a questão das facções, hoje, né, um dos maiores é o Terceiro Comando, aqui no Rio de Janeiro, ou o Comando Vermelho, que ainda predomina a maior parte do Rio, assim como em São Paulo. A gente sofre essa maior pressão do Comando Vermelho, em que hoje eles invadem tanto o território do Terceiro Comando, quanto também das milícias aqui no Rio de Janeiro, que torna uma guerra tão instável para as pessoas que moram nesses lugares, o que proíbe essas pessoas conseguirem sair de casa para ter a sua vida, poder trabalhar, para poder estudar, e muitas das vezes esses moradores são atingidos por essa briga entre facções ou de poderes na sua região. E a solução para a retomada de territórios é, sim, o policial poder utilizar a força necessária, poder utilizar a sua arma, que hoje, se um meliante apontar um fuzil para você, o policial poder se defender, e não poder vir uma pessoa que é defensora dos direitos humanos e poder dizer, olha, você fez uma coisa errada porque você matou uma pessoa que era vítima da sociedade, mas a vida daquele policial estava em jogo durante aquela operação. Não é justo um policial, é claro, se o meliante se render, assim como aconteceu na Operação da Penha. Alguns se entregaram depois de ver o que aconteceu após matarem 2 integrantes do BOP, viu o que aconteceu, mais de 100 e alguns mortos dentro da comunidade no ano passado, e os próprios meliantes se entregaram para a polícia. Então, assim, o prender o matou do Renan, que a gente da missão defende, é uma ótima solução, não por apenas já o policial conseguir impor força dentro da comunidade, mas sim que os meliantes vão ver que toda a sua quadrilha está sendo presa, está sendo levados à morte. Eles vão se entregar para que isso não aconteça com eles, eles possam ter uma oportunidade de retornar à sociedade e, principalmente, não venha perder a sua vida em torno da facção. Maravilha, né? Inclusive, até falando sobre Rio de Janeiro também, mais cedo na live você chegou a comentar que era de uma cidade do Rio. Qual que era essa cidade, exatamente? Eu sou aqui de Bangu, da área da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente mora próximo aqui a uma comunidade do Terceiro Comando, em que hoje, infelizmente, ontem, já aconteceu na esquina da minha casa, durante a festa de aniversário da minha filha, teve um grupo de meliantes... Feliz aniversário da sua filha, aliás. Foi o aniversário da minha filha ontem, dia 30 de abril. Tanto que um grupo de meliantes pararam numa casa de lanchonete aqui perto da minha casa e roubou a moto da mulher, roubaram os celulares de todas as mesas do restaurante que estavam aqui na esquina da minha casa. Eu não estava nem sabendo disso. A minha convidada, que chegou aqui desesperada, ela falou, olha, teve um grupo de meliantes armados, entraram na loja e anunciaram um assalto. Levaram a moto da mulher, levaram os documentos, levaram o celular, levaram bolsa.
a mulher estava sentada no meio-fio, chorando, desesperada e botando nas redes sociais para alguém ver se achava a moto dela que foi roubada. Só que aqui no Rio de Janeiro, a maioria não pega a moto inteira para conseguir vender ela. E sim, ela, para não conseguir ter rastreio de peças, de numeração, ou até mesmo da placa, eles desmontam esse veículo para poder fazer venda de peças, para tornar mais lucrativo para eles e para poder dificultar o rastreamento. O que hoje é capaz de... Pode ser que ela consiga recuperar essa moto, mas não vai estar mais no estado em que ela deixou. Assim, eu acredito que nessa altura do campeonato, infelizmente, eu acho que nem vai ter mais moto. Sinto Eu também muito acho em dizer isso. Né? Mas acredito que foi bem interessante você comentar a respeito disso, porque principalmente dentro da mídia, muitos intelectuais, artistas, né, assim, tentam colocar uma visão romantizada do que seria a favela, né, do que seria uma comunidade, né, assim, sempre quando... Eu não sei se você chegou a ver aquela propaganda da Nike. Você da Nike eu acho que não. Que foi uma propaganda que eles fizeram, tipo, sabe, uma favela cinematográfica, né, colocaram alguns atores ali, tipo, como se fosse tipo um estereótipo de favelado ali, e colocaram umas roupas da Nike ali, né, para tipo, uma propaganda da Nike representando o Brasil, e a tal da representação de Brasil que eles fazem é numa favela, né? Inclusive, indo agora para uma pergunta que eu acharia bem interessante de estar fazendo para você, tipo, você comentou um pouco agora, só que eu gostaria que você se aprofundasse mais, tipo, como que é realmente viver em uma comunidade? Você chegou a comentar que você mora em Bangu, né? Assim, como que é viver numa comunidade? Assim, o que você já passou? Né? Assim, óbvio que certas coisas, se você não quiser comentar a respeito, tudo bem também, compreendo. Mas, assim, o que você quiser comentar a respeito disso, pode ficar à vontade. Perfeito. Infelizmente, né, eu já morei dentro da comunidade durante um período da minha vida em que eu morei com a minha mãe. Eu nunca gostei de morar em comunidade pela mal visão que a gente tinha, né, de poder ver alguns meliantes portando armas de grande porte, como fuzil, com uma pistola, radinho, que a gente vê a cada esquina dentro da comunidade. Eu nunca gostei de vivenciar isso, mas existem alguns períodos da nossa vida que, por questão de necessidade, a gente precisa conviver dentro desse ambiente por ser um custo de vida menor, né? E já ocorreu de eu não poder sair de casa porque estava tendo operação dentro da favela e minha filha deixar de ter aula, e não, porque a escola dela fica na entrada da comunidade, não conseguiu estudar porque a escola não tinha permissão de poder abrir, justamente por segurança dessas crianças. Já aconteceu de eu estar indo trabalhar longe da minha casa, porque no mínimo de 2 a 2 horas e meia de locomoção daqui para Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste, também. Mas pela falta de locomoção, por trânsito, se torna uma viagem enorme, de tantas mediações que você precisa fazer de ônibus para BRT, do BRT para o outro, você leva muito tempo entre essas locomoções. Então, aproximadamente ali 7 horas da manhã, tive uma justiça, né, do Tribunal do Crime atrás de mim andando, tipo assim, metendo um cacete em cima de um cara porque ele tinha cometido alguma inflação dentro da favela. Provavelmente pode ter tentado roubar alguém ou alguma coisa do tipo, que é mais comum dentro da comunidade, e eles estavam julgando essa pessoa. Então, por exemplo, eu naquele dia, eu acho que eu esqueci algum cartão, alguma coisa, eu não consegui nem voltar para casa para poder buscar, justamente por causa dessa ocasião de poder ter essa guerra entre faccionados, entre pessoas da comunidade atrás de mim, e eu ter medo cada vez mais de poder conviver dentro da comunidade, porque não só assim, eu também morei numa comunidade do Comando Vermelho, em que eu só fui saber após eu me mudar para dentro da casa. Ali, para quem aqui do Rio de Janeiro vai saber, ali em Jacarepaguá, perto do tanque, ali entre Taquara e também perto da freguesia, você tem ali o tanque, é uma pequena comunidadezinha na estrada da Covanca, em que é comandado pelo Comando Vermelho. Ali você, por exemplo, se você parasse com o veículo na esquina da sua casa e ficasse muito tempo ali esperando, eles poderiam te questionar o porquê que você está ali há muito tempo, tomando um certo controle da estrada, em que ônibus escolares, vans, trabalhadores, comércios estavam ali, e eles predominando o seu poder sobre aquelas pessoas. O que tornava o custo de vida maior, porque, além de tudo, você não conseguia chamar um Uber para dentro da comunidade,
para você conseguir abrir um comércio ali na estrada principal, na estrada Covanca, você tinha que pagar uma taxazinha para eles, o que tornava o comerciante mais caro de poder abrir o seu comércio. E ele não vai ficar com prejuízo, vai ter que repassar isso para o seu cliente, o que torna a vida ainda mais inacessível, além da falta de saneamento básico, falta de energia elétrica, porque eu sofria direto com quedas de luz na minha casa e eu perdi muitos eletrodomésticos com isso, além da presença de uma biqueira na porta da minha casa, em que eu, infelizmente, a minha filha tinha que passar por aquele lugar, podendo ver aqueles homens armados, comprando e vendendo drogas ali na frente, praticamente, da minha casa. O que tornou uma coisa muito insalubre, né? E comentando aqui brevemente uma breve situação que eu passei na minha casa. Eu chegando, né, logo tarde do meu trabalho, veio um líder de facção com seu escudo na porta da minha casa e bater, olha, fulano quer falar com você, o meu chefe quer falar com você, olha, então, boa noite, o que você precisa? Eu achei você interessante, eu queria ficar com você. Naquela hora, não passou na minha cabeça o que realmente tinha acontecido, né? Por causa do momento da escorreria, cheguei no trabalho tarde, falei, não é meu tipo, obrigada. Ele ainda ficou olhando pra minha cara por um bom tempo, me vigiando e, tipo assim, tornando uma situação desconfortável. E eu confesso que depois daquilo eu fiquei com muito medo de poder dormir dentro da minha casa, com medo de alguém entrar ali dentro, porque era um condomínio de kitnet, que a gente morava, eu morava na última, no segundo andar. E o portão ali embaixo sempre ficava aberto porque as crianças circulavam de sair, entrar, era o tempo todo alguém entrando e saindo. Então, eles poderiam entrar e fazer o que bem quisessem comigo, que ninguém ia fazer nada dentro da comunidade. E eu não consegui viver em paz ali, né? Porque eu tinha minha filha de 5 anos na época ainda, morando comigo, e eu trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava, estudava, treinava, e eu quase não ficava em casa. O que pode... Eu tinha medo ou deles marcarem a minha cara e fazerem alguma coisa comigo dentro ou fora da minha casa, ou até mesmo procurar a minha família, ou até mesmo tentar atingir a minha filha naquela época. Eu fiquei, acho que pouco menos de 1 mês e meio, né, após esse episódio, e aconteceu da minha mãe, ela sofreu AVC, eu precisar me mudar aqui para Bangu e morar com ela. Caraca, assim, graças a Deus que não aconteceu pior com você, Débora. Sim. Assim, você tem que agradecer e muito a Deus por não ter acontecido nada com você, né? Inclusive eu lembrei agora de casos, né, de mulheres que acabaram se recusando a terem relacionamentos com faccionados que infelizmente vieram a óbito, né? Acho que já teve alguns casos assim no Rio de Janeiro, né? Assim realmente foi assim, intervenção divina ali, Débora, para não acontecer nada com você, para você estar viva hoje, né? Assim, fosse eu na sua situação, Débora, assim, eu não sei que reação eu teria. É complicado, foi uma situação em que eu, né, na hora a gente nunca para pensar no tamanho da dimensão do problema que você está tendo naquele problema. Mas quando você vai parar para raciocinar, você deita na sua cama para pensar no que aconteceu naquele dia, você fala, caramba, foi um livramento de Deus. Porque muitas pessoas, eu já morei ali na região também de Deodoro, que era comandado na comunidade muito próxima, lá de uns 20 minutos da principal, a estação, que é uma das estações maiores de trens de BRT, que já aconteceu de uma menina ela entrar dentro da comunidade, ir para um baile lá dentro, ela se negou a ficar com alguém do Comando Vermelho, e eles mataram essa menina lá dentro da comunidade. Ela tá muito bonita, uma garota loira, bem arrumada, branca, ajeitadinha, foi para lá para curtir com as amigas, nem sabia onde que ela tava entrando. Mas o Arthur conhecer ela, hein? Olha, o Arthur, mas vamos dizer, o Arthur não é muito inevitável, porque o Arthur gosta de loiras e acabou sendo uma brincadeira entre amigos, né? Que a gente não pode levar muito a sério em questão a isso. Pode continuar falando, né? Desculpa a interrupção. Nada, a gente sabe que é normal, né? Os homens conversarem entre eles alguns assuntos que são tanto questionáveis pela sociedade, mas não quer dizer que eles pensam daquela forma de verdade e que muito menos vai tratar uma mulher com tamanho de desrespeito. Exato, assim, eu sei que é fugir um pouco do tema isso, mas, assim, no caso do Arthur, aquilo lá, assim,
claramente ele estava num contexto entre amigos. Era um grupo de amigos, foi enviado um áudio, assim, querendo ou não. Assim, acredito que existe uma certa hipocrisia a respeito disso, mas assim, tanto homem quanto mulher, às vezes, tipo, vai falar coisas ali com amigos, com pessoas próximas, que não vão falar em público e também sequer vão defender e praticá-las em público também. Sim. Mas pode continuar falando o que você estava falando aí. Com isso, né? Eu gosto muito do Arthur, é uma pessoa a qual eu admiro o seu tipo de conteúdo, a forma que pensa. É realmente um pouco diferente da forma que eu abordo os assuntos, são uma forma mais agressiva, mas eu estou ao lado do Arthur e acredito que a cassação foi algo muito irrelevante pelo tamanho de um áudio que foi entre amigos e que não passava de uma brincadeira, é fato. E que a maioria, realmente, até mesmo eu ou muitas outras pessoas podem falar muitas coisas entre amigos e que nunca vai passar para a sociedade, nunca dizer que a gente acha aquilo.